Bem-vindos ao Pode Ouvir. Hoje a gente vai fazer uma exploração profunda num campo que, olha, mexe muito com a imaginação, né? E busca responder aquelas perguntas gigantes que a humanidade se faz há séculos. A astrobiologia. Exato. Tipo, o que é a vida? Como é que ela começou aqui na Terra? E a pergunta de ouro: será que tem mais alguém por aí? Estamos sozinhos no universo? São questões que, nossa, dá um nó na cabeça, né? Com certeza. São perguntas, assim, existenciais mesmo. A gente vê isso desde as civilizações antigas, né? Nos mitos, na filosofia. E agora, claro, a ciência moderna está encarando isso de frente com todo o rigor através da astrobiologia. E para guiar nossa conversa hoje, a gente está se baseando nos trechos bem legais de um capítulo chamado Astrobiologia, Estudando a Vida no Universo. Ele faz parte de um livro maior, Astrobiologia, Origem, Evolução e Futuro da Vida, que é do Fábio Rodrigues, Douglas Galante e Márcio G.B. Avelar. É um material excelente, sim, dá uma visão bem completa e atualizada do assunto. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é tentar entender o que é, afinal, essa tal de astrobiologia, como ela surgiu, quais são as grandes perguntas que ela quer responder e por que ela é tão importante hoje em dia. E o desafio, né, é fazer isso de um jeito claro, acessível, porque vamos combinar, o assunto é bem complexo, mas é fascinante. Preparados? Vamos começar a desembrulhar isso. Então, para começar do comecinho mesmo, o que define a astrobiologia? Olha, de um jeito mais direto, tem uma definição que é bastante usada, que foi proposta pelo Bloomberg, lá em 2003. Ela diz que a astrobiologia é basicamente o campo de pesquisa que se dedica a entender a origem, a evolução, a distribuição e o futuro da vida. O futuro também? Sim, o futuro também. Seja aqui na Terra, né? Ou em qualquer outro lugar do universo. Origem, evolução, distribuição e futuro. Uau, isso é muita coisa, cobre praticamente tudo sobre vida. E as grandes perguntas que ela investiga são aquelas que a gente já falou no começo, né? Exatamente. São tipo 3 pilares principais, sabe? Primeiro, como é que a vida surgiu e ficou tão diversa aqui na Terra? Segundo, será que existe vida em outros planetas? Ou talvez em luas, né? Seja aqui no nosso sistema solar, ou, sei lá, em outros sistemas. E terceiro, uma pergunta que meio que amarra tudo. Como a vida se adapta, sabe, a ambientes que estão sempre mudando? E como ela vai se adaptar no futuro? Essa última, que o Desmarais e o Walter destacaram já em 99, é fundamental, porque fala da resiliência da vida, né? E para dar conta de perguntas desse tamanho, imagino que não dá para ser só um biólogo trabalhando sozinho ou só um astrônomo. Não, de jeito nenhum. A essência da astrobiologia é justamente ser inter e multidisciplinar. Ela junta o conhecimento, as ferramentas de um monte de áreas diferentes. Biologia, química, geologia, física, ciências planetárias, engenharia e, olha, até filosofia e ciências sociais acabam entrando na conversa quando a gente pensa nas implicações de tudo isso. Entendi. É como se fosse um grande esforço colaborativo da ciência para resolver problemas que são complexos demais para uma área só. É tipo montar um quebra-cabeça gigante, né? Mas as peças vêm de várias caixas diferentes. Faz sentido. Agora, falando um pouco do nome astrobiologia, ele parece que ficou mais famoso mais recentemente, talvez por causa da NASA, né? Teve algum momento específico que marcou isso? Sim, teve um marco bem importante em 1998. Foi quando a NASA decidiu assim, fazer uma reorganização grande no programa que eles tinham, que até então se chamava exobiologia. Exobiologia. Isso. A exobiologia tinha um foco um pouco mais restrito, digamos. Era mais voltado para a busca de vida fora da Terra mesmo. Aí a NASA decidiu ampliar esse escopo e criou o Instituto de Astrobiologia da NASA, o famoso NAI. E por que fizeram essa mudança de nome, de foco? Foi só uma questão de marketing ou tinha uma razão científica mais profunda por trás? A razão é bem interessante e mostra uma mudança de pensamento assim fundamental na época. A percepção que foi ganhando força lá na NASA foi que, para a gente ter alguma chance real de procurar
e principalmente de reconhecer vida em outros lugares... Reconhecer? Exato. A gente precisava primeiro entender muito, mas muito melhor a vida aqui na Terra. Afinal, é o único exemplo que a gente conhece em detalhe, né? Precisávamos de um modelo robusto. Nossa, isso faz todo sentido. Quer dizer, antes de sair sonhando em encontrar civilizações alienígenas super complexas, o passo mais básico é entender como a vida, mesmo a mais simplesinha, começou e sobreviveu aqui, no nosso planeta. Precisamente. Se a gente quer entender como a vida poderia ter começado, sei lá, em Marte ou numa lua de Júpiter como Europa, a gente tem que investigar a fundo as condições da Terra lá no comecinho, que permitiram aquele salto da não-vida para a vida. E tem mais. A história da Terra ensina uma coisa crucial para a gente. Por bilhões de anos, a vida que dominava o planeta era microbiana. Bactérias, esses seres minúsculos. Isso, bactérias, arqueias, esses organismos de uma célula só. E olha que interessante, eles ainda hoje são a maior parte da biomassa do planeta. Caramba, então a busca por vida lá fora acaba focando muito nesses micróbios, ou em sinais que eles podem ter deixado para trás. As tais bioassinaturas. Sim, os micro-organismos são o foco central. O Desmarais mesmo ressaltou isso em 2008, no nosso estágio atual de conhecimento e também de tecnologia, né? É muito difícil sequer imaginar como seria uma vida assim, radicalmente diferente da nossa. Em nível molecular, sabe? Baseada talvez em outra química. Ah, entendi. Por isso, a vida terrestre, com todas as suas adaptações incríveis, especialmente a vida microbiana, ela serve como nossa principal referência. É tipo o nosso manual inicial para essa busca. Mas o termo astrobiologia em si, ele não nasceu em 1998 com a NASA, né? Não, de jeito nenhum. A própria NASA reconhece isso. O termo já circulava bem antes, viu? Desde a década de 1940, mais ou menos. E tem um fato curioso. O primeiro registro do uso do termo em português que a gente conhece parece ser de 1958, num livro chamado Introdução à Astrobiologia. 1958? Nossa! Bem antes da NASA criar o NAI. E quem escreveu? Foi um biólogo paulista, o Flávio Augusto Pereira. Que interessante! E antes de astrobiologia ficar mais popular, que outros nomes o pessoal usava para essa área? Tinha vários termos circulando, né? Muitas vezes eles até se misturavam um pouco no significado. Além de exobiologia, que a gente já falou, usava-se também bioastronomia, cosmobiologia. Cosmobiologia. Isso. Hoje esses termos são menos comuns. E no comecinho do século XX chegou a existir até o termo astrobotânica. Astrobotânica. Essa é nova para mim. Por que botânica? Plantas. Pois é. Naquela época existia uma crença assim de que se houvesse vida em outros planetas, tipo Marte, que já chamava atenção, né? Ela provavelmente seria na forma de plantas ou alguma vegetação parecida. Achavam que as plantas seriam as formas de vida mais resistentes, mais adaptáveis a condições difíceis. Isso mostra bem como as nossas ideias sobre vida fora da Terra vão mudando conforme a gente aprende mais, né? É um ótimo exemplo de como o pensamento científico vai evoluindo. E essa passagem de um debate que era puramente filosófico, lá na Grécia Antiga, para uma investigação científica de verdade. E isso dependeu totalmente do desenvolvimento da tecnologia, imagino. Com certeza, totalmente. Lá na Grécia Antiga, a gente tinha os pluralistas, tipo o Demócrito, que defendiam que existiam muitos outros mundos por aí, talvez até habitados. E tinham singularistas, como Aristóteles, que argumentavam que a Terra era única, especial, o centro de tudo. Um debate e tanto. Fascinante, mas sem dados para confirmar ou negar, né? Sim. Era mais na base do argumento lógico, filosófico. A grande virada mesmo começou com a invenção do telescópio, lá no século XVII. Aí sim a gente pode começar a olhar para os outros mundos com um olhar mais científico. A fonte que a gente está usando até dá o exemplo de Marte, para mostrar isso, né? Sem precisar descrever a imagem em si. Como foi essa evolução na observação de Marte? Exatamente. É um exemplo ótimo.
Se a gente pega os primeiros desenhos de Marte, feitos pelo Christian Huygens, lá em 1659, eram basicamente umas manchas alaranjadas com umas áreas mais escuras. Bem simples. Aí a gente avança para o final do século XIX e vê aqueles mapas super detalhados, cheios dos famosos canais desenhados pelo Schiaparelli e pelo Lowell, que depois se provaram ilusões de ótica, né? Depois vem as primeiras fotos de sondas nos anos 60, 70, que já eram muito melhores, mas ainda meio borradas. E aí a gente chega hoje com imagens de altíssima resolução, dados geológicos detalhados que vêm de rovers como o Curiosity e de orbitadores como a Mars Global Surveyor. Nossa, a diferença deve ser brutal. É absurda. Cada salto tecnológico deu pra gente uma visão mais clara, mais nítida, e foi corrigindo as ideias que a gente tinha antes. A tecnologia literalmente abriu nossos olhos para o universo. E falando em avanços e exploração espacial, a gente não pode esquecer da corrida espacial, né? Aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Isso deve ter sido um motor e tanto para tudo isso. Foi fundamental. Absolutamente fundamental. A segunda metade do século XX foi definida por essa competição, né? Geopolítica, tecnológica, e o espaço virou um palco central dessa disputa. A gente teve marcos incríveis. O lançamento do Sputnik em 57, o primeiro satélite, o voo da cadelinha Laika, os primeiros humanos no espaço, como Yuri Gagarin, e, claro, o ápice, a chegada na Lua em 1969. Eventos que mudaram o mundo, literalmente. Mas como essa corrida toda se ligou especificamente com a busca por vida fora da Terra, que depois virou a exobiologia? Olha, surgiram duas preocupações bem práticas naquele contexto que acabaram impulsionando essa área dentro da NASA lá nos anos 60. A primeira era a medicina espacial. Medicina espacial? Precisavam entender como o ambiente do espaço afetava a saúde dos astronautas, né? Era tudo muito novo, perigoso. E a segunda preocupação foi um medo duplo de contaminação. É o que a gente chama hoje de proteção planetária. Proteção planetária, o que isso significa exatamente? Significa tomar cuidado para evitar dois tipos de problema. Primeiro, o risco de, sem querer, a gente trazer para a Terra algum micro-organismo de outro planeta, desconhecido, que pudesse ser perigoso para nós ou para o nosso ambiente. É a chamada contaminação reversa. Ah, tipo um vírus alienígeno. A ideia era essa, por mais que pareça ficção científica. E o segundo risco era o contrário. A gente levar os nossos próprios micróbios terrestres para outros lugares, como a Lua ou Marte, e acabar contaminando ambientes que poderiam ter, sei lá, sua própria biologia ou química interessante para estudar. É a contaminação direta. Entendi. Evitar estragar a cena do crime antes de investigar, né? Exato. E esse conceito de proteção planetária é levado muito a sério até hoje, viu? Em todas as missões espaciais. Então, a exobiologia nasceu muito ligada a essas questões práticas de segurança, de exploração humana, mas parece que não foi um caminho fácil para ela se estabelecer como ciência, né? Não foi mesmo. Ela enfrentou muitos desafios, tinha uma competição enorme por verba com outras áreas científicas que já eram mais estabelecidas, que já davam resultados mais palpáveis na época, sabe? E sofreu também com muito ceticismo de parte da comunidade científica. Muita gente via como uma ciência sem objeto de estudo. Afinal, a gente não tinha, e ainda não tem, uma prova definitiva de vida fora da Terra. É verdade. Então foram décadas de busca sem aquela descoberta bombástica que todo mundo esperava. E o que manteve essa área viva, então? Porque ela não foi simplesmente deixada de lado? Alguns fatores foram importantes. Primeiro, o interesse estratégico dos governos, né? A exploração espacial era importante na Guerra Fria. Segundo, o apoio de cientistas que eram visionários e muito respeitados, como o Joshua Lederberg, que ganhou o Prêmio Nobel e ajudou muito a legitimar a área. Ele até que cunhou o termo exobiologia. Ah, que legal! E tem um terceiro fator que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. O fascínio imenso que a busca por vida extraterrestre exerce no público em geral. Ah, sim. Isso é verdade. A cultura pop tá cheia disso, né? Filmes, livros, séries sobre alienígenas. Exatamente. Esse apelo popular sempre foi, e ainda é, um argumento muito forte para justificar os custos altíssimos das missões espaciais.
e também para manter o público engajado com a ciência, com a exploração. A busca por vida lá fora toca em algo muito profundo na nossa curiosidade, né? Então, essa transição para a astrobiologia lá em 98 foi meio que uma forma de amadurecer essa busca, dando para ela um objeto de estudo mais amplo, mais concreto, a vida como um fenômeno do universo, começando pelo nosso exemplo aqui e juntando melhor as diferentes áreas da ciência. Perfeitamente colocado, foi isso mesmo. Foi uma evolução natural que foi impulsionada pelos avanços no nosso entendimento da vida na Terra, especialmente com a descoberta dos extremófilos, né? Pelas descobertas da astronomia, como os milhares de exoplanetas, e pela necessidade de ter uma abordagem mais integrada, mais robusta. A astrobiologia se consolidou como esse grande guarda-chuva, digamos assim, que organiza a investigação científica dessas perguntas que são tão fundamentais para a gente. E por que hoje em dia é importante estudar astrobiologia? Além da pura curiosidade científica que, vamos combinar, já seria um motivo excelente. Olha, porque ela se conecta diretamente com as perguntas mais profundas que a gente se faz. Quem somos nós? De onde a gente veio? Qual é o nosso lugar nesse universo imenso? Como a vida surge do que não é vivo? A vida é algo raro, uma sorte incrível? Ou é um fenômeno comum no cosmos? Essas perguntas têm um peso filosófico, existencial enorme, né? E é curioso como essa busca por origens aparece até em mitos de criação muito antigos, como o do ovo cósmico do hinduísmo, o Brahmanda Purana, que descreve o universo e a vida surgindo de um estado inicial primordial. Que interessante essa conexão. E tem também o poder da interdisciplinariedade que você comentou antes, né? Sim, esse é um benefício prático gigantesco. A astrobiologia meio que força cientistas de áreas super diferentes a conversar, a criar uma linguagem comum para atacar problemas muito complexos. Imagina um geólogo conversando com um biólogo molecular, um astrônomo trocando ideia com um químico. Essa colaboração gera um tipo de conhecimento, de insight, que dificilmente surgiria se cada um ficasse só na sua caixinha, sabe? Com certeza. Cria uma visão mais completa. Ok, então a gente já entendeu o que é a astrobiologia, como ela surgiu, por que ela é relevante. Agora, vamos dar uma olhada mais de perto em alguns dos temas principais que ela investiga hoje. Imagino que seja uma área bem ampla, né? É sim, bastante ampla. A gente pode pensar em alguns blocos principais de investigação, para organizar as ideias. Um deles foca nas origens cósmicas e nos ingredientes para a vida. Aqui entra, por exemplo, a cosmologia, que estuda a origem do universo lá no Big Bang, né, há uns 13,7 bilhões de anos. E a astrofísica, que explica como as estrelas funcionam. Elas são tipo usinas nucleares gigantes que fabricam os elementos químicos essenciais para a vida que a gente conhece: carbono, oxigênio, nitrogênio. E junto com isso vem a astroquímica, né? Que procura os tijolinhos básicos da vida. Exatamente. A astroquímica investiga como esses átomos se juntam lá no frio, no vácuo do espaço, entre as estrelas, para formar moléculas, inclusive moléculas orgânicas complexas. Já encontraram aminoácidos, bases nitrogenadas? No espaço. Sim, em nuvens de gás e poeira cósmica. É impressionante a quantidade de moléculas diferentes que já foram detectadas, centenas delas. Isso mostra que a matéria-prima básica para a vida não é algo exclusivo da Terra. Ela está espalhada por aí, pelo universo. Incrível. Se os ingredientes estão por aí, então a gente precisa de lugares para eles cozinharem, digamos assim. Isso nos leva aos planetas, certo? Perfeito. Aí entra o segundo bloco, que a gente pode chamar de mundos habitáveis e a faísca da vida. A área de formação planetária teve uma explosão nas últimas décadas, né? Com a descoberta de milhares de exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar. Agora a gente sabe que planetas são super comuns da nossa galáxia. O que, claro, aumenta muito as chances de existirem mundos que sejam potencialmente habitáveis. Mas aí vem o grande mistério. Que é a química pré-biótica e a origem da vida. Como que a química vira biologia? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Exato. Esse é um dos maiores desafios da ciência hoje. Como que aquelas moléculas orgânicas simples, que a gente sabe que existem nesses ambientes planetários, conseguiram se organizar em coisas mais complexas, como proteínas, ácidos nucleicos, o DNA, o RNA, e, eventualmente, como elas formaram as primeiras células, capazes de se replicar, de evoluir. É um quebra-cabeça fascinante.
E a geologia pode ter tido um papel super importante nisso, sabia? Como assim? Superfícies de minerais, lá na Terra primitiva, podem ter funcionado como catalisadores ou como andaimes, sabe? Ajudando essas reações complexas a acontecerem. Que legal! E uma vez que a vida ascende, aí entra em cena a evolução, imagino. Isso, chegamos ao terceiro bloco, o projeto da vida e sua resiliência. A evolução, do jeito que o Darwin descreveu, né, através da descendência com modificação, da seleção natural, é um motor que gerou essa biodiversidade incrível que a gente vê na Terra. E uma pergunta fundamental da astrobiologia é: será que a evolução darwiniana é um princípio universal? Ou seja, será que qualquer forma de vida, em qualquer lugar do universo, estaria sujeita a processos evolutivos parecidos com os nossos? Para entender essa história aqui na Terra e talvez procurar por ela em outros lugares, a gente precisa olhar para o passado, né? Exato. Aí entra o estudo dos fósseis, a paleobiologia. É crucial analisar os registros da vida antiga aqui na Terra, como aqueles microfósseis de bactérias encontrados em rochas lá da Austrália, com 3,4 bilhões de anos. Nossa, 3,4 bilhões! É muito tempo. Isso ajuda a gente a reconstruir a nossa própria história e também a identificar potenciais bioassinaturas. Bioassinaturas são sinais de vida, certo? Isso, sinais químicos, minerais ou até de forma que poderiam indicar a presença de vida, passada ou presente, em outros planetas, como em Marte, por exemplo. E para a gente saber onde procurar por essa vida, faz sentido estudar os limites dela aqui na Terra, onde ela consegue sobreviver. Sim, exatamente. Isso nos leva ao estudo da vida em ambientes extremos. Os organismos extremófilos são os nossos guias nessa parte. São bactérias, arqueias e até alguns bichinhos multicelulares que vivem super bem em condições que matariam a gente rapidinho. Fontes termais fervendo, gelo lá na Antártica, águas superácidas ou com muito sal, pressão altíssima no fundo do oceano ou até lugares com muita radiação. Incrível a capacidade de adaptação. Demais! Estudar esses organismos expande a nossa ideia do que é um lugar habitável e nos dá modelos de como a vida poderia, talvez, sobreviver em mundos que parecem totalmente inóspitos para nós. Ok, então a gente já tem os ingredientes, os mundos, a ideia de como a vida pode começar, evoluir e até onde ela aguenta. Com tudo isso na bagagem, a gente pode finalmente ir para o último bloco, a busca ativa e o futuro. Isso mesmo. Agora entra a busca por vida fora da Terra, usando métodos científicos, bem rigorosos. Isso envolve, por exemplo, procurar por bioassinaturas nas atmosferas de exoplanetas distantes, analisar amostras de solo de Marte que as sondas coletam, investigar aqueles oceanos que talvez existam sobre a superfície de luas como Europa, de Júpiter ou Encélado, de Saturno. Um conceito-chave aqui é o de habitabilidade. Tentar definir quais são as condições necessárias, ou pelo menos favoráveis para a vida como a gente conhece, ou quem sabe até para formas de vida diferentes. E dentro dessa busca toda, tem aquela área específica que procura por inteligência, né? Sim, o SETI. É a sigla em inglês para Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre. O SETI foca em procurar por tecnoassinaturas. Tecno, o quê? Tecnoassinaturas. São sinais que indicariam a presença de tecnologia, como transmissões de rádio que não parecem naturais ou pulsos de laser artificiais. É importante sempre diferenciar o SETI que usa o método científico da ufologia, que geralmente não segue os mesmos critérios de rigor, Sim, boa distinção. Apesar de ainda não ter achado nada concreto, o SETI levanta questões filosóficas, sociais, muito profundas sobre o nosso lugar no universo caso um sinal fosse detectado um dia. Com certeza. E a astrobiologia também olha para frente, para o nosso próprio futuro e o da vida em geral. Sim, o futuro da vida é uma parte importante também. Como a vida aqui na Terra e, quem sabe, em outros lugares, responde e se adapta a mudanças planetárias de longo prazo. Sejam mudanças naturais, como eras glaciais, ou mudanças induzidas pela própria vida, como as mudanças climáticas que a gente está vendo agora, causadas pela nossa atividade. E como a vida lidaria com eventos cósmicos, tipo o impacto de um asteroide grande, ou a própria evolução do nosso Sol daqui a bilhões de anos, é tentar entender a trajetória da vida numa escala de tempo cósmica. Nossa, que visão abrangente. É realmente um campo que conecta tudo, desde o Big Bang até o futuro distante.
E o Brasil? Como o nosso país se encaixa nesse cenário todo da astrobiologia? A gente tem pesquisa importante sendo feita por aqui? Temos sim, e é uma história de crescimento bem legal, viu? Mesmo antes do campo ser formalizado lá fora pela NASA, a gente já tinha pesquisadores brasileiros pioneiros trabalhando em assuntos relacionados. Nos anos 80, por exemplo, tinha o químico Ricardo C. Ferreira, lá em Pernambuco, fazendo pesquisas importantes sobre química pré-biótica, como as moléculas da vida poderiam ter surgido. O Eduardo Dornelles Barcelos, na USP, fez estudos históricos bem interessantes sobre a busca por vida fora da Terra. E, claro, não podemos esquecer do Flávio Pereira, com aquele livro de 1958 que a gente comentou. Aquele que já falava da ecoesfera, né? Um conceito parecido com a zona habitável décadas antes de virar moda. Exatamente. Embora o trabalho dele depois tenha seguido por outros caminhos, foi um marco inicial importante. Mas a institucionalização mesmo da astrobiologia como campo de pesquisa no Brasil começou a ganhar mais força, assim, mais recentemente. A partir de 2006, mais ou menos. Teve um evento importante, o E-Workshop Brasileiro de Astrobiologia, que conseguiu reunir pesquisadores de várias áreas diferentes para conversar sobre o tema. E o que aconteceu depois desse workshop? Deu um impulso na área? Sim, foi um catalisador, com certeza. A partir daí, as colaborações começaram a aumentar. Surgiram os primeiros doutorados com foco específico em astrobiologia, como o do Douglas Galante, um dos autores do livro que a gente está usando lá na Astronomia da USP em 2009, e o do Ivan Paulino Lima, na Biologia da UFRJ em 2010. Aí, em 2010, começou a ser montado o Astrolab, lá na USP, um laboratório bem legal, multiusuário, multi-institucional, com equipamentos importantes, tipo câmeras de simulação ambiental. Para que servem essas câmeras? Para testar como micro-organismos daqui da Terra sobrevivem em condições parecidas com as de outros planetas ou luas, simular a atmosfera de Marte, radiação, temperatura, essas coisas. Que demais! E teve mais investimento ou estruturas criadas depois disso? Sim, um passo bem importante foi a criação, em 2011, do Núcleo de Pesquisa em Astrobiologia, o NAP-Astrobio, com o apoio da USP e da FAPESP, que é a Agência de Fomento à Pesquisa aqui de São Paulo. Isso deu um impulso grande para a área, financiou projetos, ajudou a criar parcerias internacionais importantes, com o NAI da NASA, com a Rede Europeia de Astrobiologia, a EANA, e permitiu fazer a primeira Escola Internacional de Astrobiologia aqui no Brasil, a SPAS, em 2011, que foi fundamental para formar uma nova geração de pesquisadores na área. Então, dá para dizer que o Brasil está construindo uma participação ativa nessa comunidade científica internacional de astrobiologia? Com certeza. A nossa comunidade de astrobiologia, claro, ainda é relativamente pequena se a gente compara com outros países que investem nisso há mais tempo. Mas ela está crescendo, está se organizando, está publicando em revistas internacionais importantes e está contribuindo com peças importantes para esse quebra-cabeças gigantesco que é entender a vida no universo. Que notícia excelente, fico feliz em saber disso. Bom, fizemos uma jornada e tanto hoje, né? Para a gente resumir um pouco tudo que a gente conversou, vimos que a astrobiologia é muito, muito mais do que só procurar ETs por aí. É um campo científico enorme, super interdisciplinar, que usa o nosso próprio planeta, a Terra, como principal laboratório para entender o que é a vida, como ela surge, como ela evolui, como ela se adapta, para só então a gente poder procurar por ela ou pelos sinais dela nesse cenário imenso que é o cosmos. Ela conecta a origem do universo com a evolução aqui na Terra e ainda olha para o futuro. E o Brasil está aí, participando cada vez mais dessa busca. É uma ótima síntese. É a ciência moderna encarando de frente, com as ferramentas que a gente tem hoje, algumas das perguntas mais antigas e mais fundamentais da humanidade. É fascinante. E para a gente terminar, deixar uma última reflexão no ar. A ciência está mostrando para a gente que os ingredientes básicos da vida, os elementos químicos certos, as moléculas orgânicas complexas e os palcos possíveis para ela acontecer, planetas rochosos, na distância certa da estrela, parecem ser muito comuns,
no universo são abundantes, a gente só conhece em detalhe a vida aqui da Terra, né? Baseada em carbono, que precisa de água líquida. Mas essa abundância toda lá fora faz a gente pensar, será que a vida não poderia ter seguido caminhos bioquímicos totalmente diferentes em outros mundos? Exato. Será que ela poderia existir com base em outras moléculas? Usando outros líquidos como solvente em vez de água? Seguindo regras que a gente talvez nem consiga imaginar ainda? O que mais será que a incrível criatividade da natureza pode ter gerado por aí nesse universo tão vasto? Fica a pergunta, né?